A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Moreira Rossoni, colunista oficial e embaixadora da revista A Empreendedora. Dando continuidade à nossa série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Mas antes de iniciarmos o bate-papo, peço a todos que curtam, compartilhem esse vídeo, sigam a revista Empreendedora, assim como a nossa convidada de hoje, a Bif Pássio. Bom, antes de adentrar para a nossa entrevista, vamos verificar um vídeo institucional da revista A Empreendedora. Hoje a nossa convidada é a dona Amália, referente a Bif Pássio. Obrigado desde já por aceitar nosso convite. Obrigada, Cristiane, eu agradeço aqui a oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a Bif Passion. Obrigada, e eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, vamos iniciar contando um pouquinho sobre sua história. Quem é a Amália? Bom, a minha história está diretamente ligada com a Bif Passion, né? Enfim, eu fui fundadora da marca e com um projeto com o viés do meu pai, né? Que começou isso como produtor, ele foi açougueiro aos 13 anos e, enfim, seguiu sendo engenheiro, mas por hobby acabou acabando na pecuária. E parte desse projeto se iniciou quando eu quis criar uma marca, né? Eu não comia carne vermelha até então, e a gente realmente optou por fazer um projeto diferenciado que tem um viés diferente do que é hoje produzido ou como é feito hoje no mercado tradicional. Quando que surgiu, em que momento surgiu a Bif Passion? Qual foi a ideia quando ela foi criada? A verdade, eu estava terminando a minha faculdade de Direito e eu não me via atuando como advogada na área. E aí foi quando eu realmente vi que a produção que estava sendo feita, né, na fazenda era muito diferente, tinha todo um viés mais responsável de bem-estar animal, enfim. E foi quando a gente começou a Bif Passion, que foi em 2011. E esse ano faz 10 anos que a gente está aí, a gente tem uma loja hoje em Higienópolis, a gente distribui para alguns pontos de venda no Brasil. Enfim, a gente tem, né, essa produção verticalizada do início da inseminação do animal até a distribuição final, com um viés mais responsável e mais sustentável dentro do nosso conceito produtivo. Ela está localizada em São Paulo, correto?
A nossa loja física fica em São Paulo. A gente tem uma loja virtual que entrega hoje aqui em São Paulo também. Até o final do ano, a gente acredita que a gente já esteja conseguindo distribuir para o Brasil todo, mas nos pontos de venda fora de São Paulo, tem várias outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, enfim, tem alguns outros lugares para você comprar. E qual a relação da Beef Passion com o meio ambiente? No que a fazenda interfere? Quais os benefícios que ela traz para o meio ambiente? A preocupação com essa consciência ambiental? O viés, né, responsável da Beef Passion é muito extenso, né, digamos assim. Hoje, a gente é certificado pela Rainforest Alliance, que é uma, né, instituição hoje americana que coordena e faz auditorias em uma série de normativas ambientais e sociais dentro de uma cadeia produtiva. Então, alguns requisitos para hoje você ser considerado sustentável ou realmente para você fazer um projeto de sustentabilidade, além da ausência de desmatamento, uso controlado de agrotóxico, controle da água, condições trabalhistas, enfim, você tem uma série de critérios hoje, que são mais de 136, para atestarem que hoje a sua propriedade ou a sua comercialização é sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está olhando só para o meio ambiente, por exemplo, né? A gente está olhando para uma cadeia produtiva como um todo. Então, por exemplo, os filhos dos meus funcionários, eles têm que estar matriculados na escola, senão eles acabam não podendo ter o direito de trabalhar ali. As moradias são cedidas durante o contrato de trabalho, a água é potável, enfim, o lençol é trocado de 6 em 6 meses, são critérios que envolvem a sustentabilidade completa, um projeto integral, digamos assim. Então, hoje, todas as medidas que a gente adota ali, desde reuso, reutilização de resíduos, até captação de gases, enfim, todo o processo negativo que seria, né, a produção da carne bovina, a gente consegue desmistificar. Então, essas práticas são adotadas dentro do nosso conceito de uma forma integral, desde a concepção daquilo até a distribuição final. E esse reaproveitamento dos resíduos, como que ele funciona? Qual o procedimento que vocês adotam? Hoje a gente investe em biodinâmica, né, que é uma renovação sustentável. Então, hoje a gente faz toda essa reutilização desses insumos que, teoricamente, não estariam quimicamente, né, como eu posso te dizer, aprovados, digamos assim, a gente reutiliza tudo isso com outro viés. Isso desde a adubação até outros dejetos, enfim, a gente faz todo um sistema que aquele produto volte depois para o meio ambiente de uma forma completamente positiva. Isso para trabalhar solo, pastagem, alimentação, insumo, nutrição animal, enfim, a gente reaproveita tudo. A ideia é usar ao máximo tudo que a gente puder usufruir desse, né, contexto que hoje a Beef Passion está inserida, para a gente ter uma empresa o mais verticalizada possível. Então, desde a produção do insumo, da alimentação do animal, é feita com base em, enfim, desde resíduos ou dejetos ou etc. A gente faz essa composição final depois e reaproveita ela de forma integral, no conceito integral da Beef, né? Claro. Bom, com relação aos produtos, a gente sabe hoje que tanto brasileiro como em outros países, se verifica a questão da qualidade dos alimentos. Até pouco tempo atrás, ou até, enfim, até pouco tempo atrás, a questão dos alimentos não era vista sob esse ângulo. Ela era vista, eu tenho aqui determinado alimento, isso me basta. Hoje não. Hoje é verificado questão de qualidade, questão de proteínas, enfim, uma série de nortes, enfim, de nuances para adquirir aquele produto. Então, eu acho que uma pergunta que vem bem a calhar é qual a diferença da carne produzida pela Beef Passion para com a de outras empresas, de outras fazendas? A primeira coisa que diferencia o conceito da Beef Passion é o propósito, independente de qualquer
ponto qualitativo do nosso produto. A Bifacion já nasceu com um viés de fazer a diferença. Então, quando a gente fala hoje de um produto diferenciado, ou de um produto de valor agregado, ou de um produto, enfim, que tem alguns atributos hoje que façam um consumidor que tenha uma consciência mais evoluída fazer a opção D. Então, eu te dou os exemplos por mim. Eu não comia carne vermelha porque, nutricionalmente falando, não era um alimento que eu me via sendo beneficiada por. Em questão dos maus tratos animais, era um alimento que eu também não me via querendo consumir pela forma como aquilo foi gerado. E também a questão física do produto, eu não tinha nenhum atrativo para eu realmente consumir aquilo. Claro. E realmente a Bifacion, ela desmistifica tudo isso. Hoje eu tenho um produto que tem 70% de gorduras insaturadas, que é uma gordura benéfica. Hoje eu tenho um produto que reduz 43% de emissão de gases. Hoje eu tenho todo um processo de insensibilização do meu animal e um programa anti-estresse que faz com que ele não sofra nenhum tipo de efeito colateral da morte, inclusive ele esteja sendo preparado para aquele momento, encarando como aquilo que ele vai deixar sendo um legado. Então, a gente tem todo um respeito por tudo aquilo que está envolvido dentro da cadeia produtiva da Bifacion. Então, os motivos que eu tinha para não consumir carne, hoje eu não tenho mais. E, aliás, eu posso te mostrar os benefícios do que isso me impactou desde que eu realmente voltei a incluir essa proteína, né, e esse tipo de vitamina na minha dieta diária, porque a gente precisa de determinados nutrientes para viver. E realmente, assim, talvez por própria, eu não vou dizer ignorância, mas por falta de conhecimento, né, em algumas áreas, às vezes a gente acaba achando que a gente não tem uma opção melhor. E aqui na Bifacion a gente acredita que, eu não sei como as outras pessoas fazem, mas aqui dá pra gente fazer diferente. Então, diferente sempre dá pra fazer. Então, aí o céu é o limite. Perfeito. É uma evolução, na verdade, né? Com certeza. Constante. E hoje a gente tem a tecnologia aí a nosso favor, né? A gente tem hoje empresas renomadas, Unesp, Embrapa, USP, fazendo pesquisas acadêmicas, assim, extremamente ricas, né? Em questão qualitativa nutricional, em questão de bem-estar animal, em questão de nutrição, que, assim, realmente nos norteia de uma forma muito positiva, né? Claro. Até com relação, só relembrando um pouquinho, a respeito ali do abatimento dos animais, né? Quando se fala em abatimento, a gente tem aquela noção de sofrimento. E isso como você disse, é uma das questões que muitas pessoas deixam de consumir a carne, por isso, não só por isso, né? Mas esse é um dos motivos. Então, isso é uma questão que vem sendo de uma forma mais, digamos assim, humanizada, vai sendo tratada de uma forma melhor para o animal e, como você disse, para as questões do legado. O que ele vai deixar no produto para que as pessoas consumam e tenham benefícios. Sim. Eu acredito, né, a Bifacion principalmente acredita que, assim, a gente é o que a gente vive e o que a gente come, né, a forma com que a gente vive e do que a gente se alimenta. E esse boi, ele, desde que ele nasce, ele tá tendo hoje todo um condicionamento para a gente desmistificar esse conceito de presa e predador. Porque tentando desmistificar esses instintos dele, ele, consequentemente, não vai sofrer um impacto disso ali na frente. Além de todo esse bem-estar que a gente trabalha, né, no animal ao longo desse tempo, por exemplo, eles ouvem música, a mesma música que eles ouvem na hora do abate, para eles estarem se sentindo ambientalizados, enfim, não terem nenhum movimento ou nenhuma condição de estresse. Então, assim, isso é trabalhado ao longo da vida deles. E algumas pessoas questionam a questão da morte, né, que não consigo impedir ainda a morte de um animal, mas eu penso que o ciclo da vida tem um começo, um meio e um fim, e mais
importante do que a morte, porque eu vou morrer, você vai morrer, qualquer Claro, ser vivo vai todos. morrer. É. O que importa é como aquele animal viveu e como ele morreu. E todo esse processo Exato. tem que ser feito de uma forma muito humanizada e muito ética e muito consciente. E essa é o grande desafio da pecuária hoje. É adotar essas técnicas humanizadas e fazerem que hoje que os animais se sintam mais harmonizados no ambiente que eles estão integrando e, consequentemente, não terem esses instintos que eles normalmente desenvolvem quando eles têm medo ou sobre qualquer tipo de tortura que aconteça, que acaba sendo, né, aprimorado ali dentro do contexto do animal. Então, assim, às vezes a gente brinca, eu vou mandar um vídeo para vocês, vou mostrar como é o spa bovino, porque a gente tem um spa de animais, hoje Olha, eles têm que legal. coçadores, hoje em dia eles ouvem música, né, enfim, é realmente, assim, um trabalho que a gente faz de sociabilização entre eles, para literalmente entender até que ponto eu posso deixar ele cada vez mais confortável. Porque ele também, estando confortável, tanto na vida quanto na morte, ele vai me oferecer um produto infinitamente melhor. Então, é um ciclo, tudo aquilo contribui. E aí a gente vai estar celebrando, igual a gente contou da história da fogueira, ao redor dela, aquele melhor produto, proveniente de um boi que foi criado de uma forma totalmente diferente. Então, esse é o mindset que eu acho que, mais do que evitar a morte, porque ela não é evitável. Exato. É como aquele animal viveu durante todo aquele processo. Eu posso deixar ele comendo capim, agonizando no sol, o resto da vida. Eu não gostaria de viver assim. Morrer. Exatamente isso. E essa questão da música, ela é desde, vamos supor assim, durante toda a vida dele, ou em determinada fase vocês alteram, seja o volume, seja o nível, seja a questão do ritmo da música, ou se mantém durante toda a vida? Eles são, animais sencientes, né? Então, eles realmente, isso já é comprovado que são animais que têm uma sensibilidade e entendem essas interações e esses estímulos que são fornecidos. Uhum. Eles são criados a pasto, livre a vida inteira, desmamados também e recriados ali, livre. E eles vão para o spa bovino depois de uma época, onde eles vão ter essa suplementação de alimentação. Então, ali, eles começam a ouvir esse tipo de música, que é um estímulo também para eles. Então, eles têm bolas de pilates ali. Então, eles brincam, porque normalmente o animal ele teria medo de qualquer corpo externo que pudesse vir. E você trabalhando isso dentro deles, eles não se assustam mais. Então, você vê a docilidade, realmente, assim, o quão incrível esses estímulos que são proporcionados para eles terem todo esse trabalho, né, e chegarem num processo final, num final ciclo de vida, digamos assim. Eles têm maior qualidade também, né? Com certeza. Então, tudo benéfico para a questão da alimentação nossa também, né? Não só deles, como nossa. Exatamente. Eles têm coçadores são aqueles sacos de boxe grande, porque que a gente descobriu que a mosca era um fator de muito estresse para o animal, e ele não consegue se coçar. Então, com esses coçadores, eles conseguem coçar as costas e os outros membros que eles não tinham acesso. Então, o estresse deles e, consequentemente, a emissão de cortisol, que é o hormônio do estresse, reduziu absurdamente. Então, olha assim, só. todos esses tipos de estímulos vão trabalhando aquilo ao máximo. Então, a gente realmente está num momento de muita intimidade, assim, com o boi e realmente descobrindo coisas muito mágicas, que se ele fosse, talvez, num tamanho menor, a gente conseguiria facilmente conviver, mas não é um animal que você consegue colocar no jardim, né? Não dá. Mas é um pouco impressionante até, assim, o comportamento e a docilidade deles depois de todos esses estímulos, assim. É incrível. E a própria questão da alimentação, né? Vai se moldando e vai se implementando uma alimentação melhor, porque normalmente o que é? É só pasto e sal, basicamente, né? E ali ele vai ter uma suplementação, vai ter uma alimentação enriquecida, podemos dizer assim, né? Exatamente. Isso é muito importante. A água e a qualidade nutricional do alimento desse animal é
são dois fatores, assim, né? Claro que é um conjunto de coisas, né? Tem o bem-estar que a gente está conversando, etc. Mas, assim, esses dois fatores, principalmente, assim, vão fazer uma diferença significativa, realmente, na qualidade do produto desse animal, assim, é impactante. E com relação ao confinamento e a engorda, como é que é realizado esse procedimento? É onde é realizado o spa bovino hoje, né? A gente não adotou um tipo de processo comum de confinamento. Na verdade, são áreas muito maiores que têm hoje um sombreamento grande, porque, principalmente no interior de São Paulo, tem uma condição climática muito quente, e o Wagyu, principalmente, é um animal que ele é mais sensível ao clima, então eles têm essas áreas de descanso, eles têm pulverizadores de água e ar, eles têm música, eles têm estímulo, eles têm coçadores, e é nessa fase da suplementação que eles têm acesso a todos esses estímulos. Então, eles estão ali, esse é o nosso modelo, entre várias aspas, de confinamento, porque a gente não chama disso, porque é um spa bovino, literalmente, onde eles estão ali para ter a melhor nutrição e sofrerem o menor tipo de estresse, de qualquer estímulo alheio que possa vir a interferir nesse processo. Claro, com certeza. E quais as outras técnicas sustentáveis que a fazenda adota? Desde a questão da água, né, de ser proveniente de poços artesianos, etc. Todas as fazendas têm que ter o CAR, né, que é o registro hoje, é obrigatório, além de todos os funcionários com a folha de salário acertada, nenhum funcionário não pode ser registrado dentro de nenhuma fazenda. Então, assim, a gente produz hoje os insumos que são provenientes da maior parte da dieta animal. Hoje a gente está investindo muito nessa questão da biodinâmica que eu te falei inicialmente, fazendo esse reaproveitamento de uso de tudo. Então, assim, a gente está criando uma agrofloresta agora para fazer uma sociabilização com animais. A gente está criando hoje um selo que a gente vai normatizar dentro de todas os diferenciais do processo que existe na Bifpassion. Então, é um selo que vão ter auditorias externas para conferir se todas aquelas normativas que a gente apresentou como um feito sustentável estão sendo validadas. Então, isso envolve uma série de coisas, desde a coleta de lixo e o despejo desses resíduos, até a produção desse nutriente, a nutrição do capim, enfim, é um conjunto, né, assim, é um mundo muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito completo, porque tudo vai começar pelo solo. Então, o solo bem nutrido, ele vai me gerar um pasto que o meu animal vai ter um outro resultado. E, consequentemente, a captação desse gás. Então, são muitas produções ao mesmo tempo, né? Que não para, são sempre tecnologias novas. Então, a gente está hoje buscando, assim, ser melhor do que a gente era ontem. Então, e do que a gente é hoje. Então, o que a gente puder descobrir dentro desse processo, desde otimização, desde captação de gases, de energias renováveis, de resíduos, né? Realmente, a gente está aqui para tentar fazer o mundo um lugar melhor, se é que a gente pode contribuir para isso, e a gente acredita que a gente tem total capacidade. Então, a gente está realmente em busca disso como um objetivo eterno. Com certeza. E com relação aos reflexos, isso é uma curiosidade, com relação aos reflexos da fazenda, vamos supor assim, a partir do momento em que vocês começaram a adotar esse tipo de procedimento, o spa, toda essa questão com a natureza, toda essa proteção, todo esse diferencial com outras fazendas, tá? Qual foi o reflexo que vocês sentiram com as comunidades ao redor, com as pessoas até, seja, enfim, da própria família, pessoas próximas, comunidades, cidades próximas? Eu acho que é o que eu te falei, né? Acho que a responsabilidade socioambiental, né, da Bifpassion hoje, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não pode, de sustentabilidade, a gente não pode esquecer que além do meio ambiente, a gente tem o social, né? Claro. Quem são as pessoas que estão envolvidas ali dentro daquela cadeia produtiva, o que elas estão sendo beneficiadas e o que é que a gente está fazendo de diferente ali para elas hoje aproveitarem ou terem um outro tipo de experiência evolutiva dentro de um trabalho, né? Então, eu acho que isso é um lema que a Bifpassion tem, muito forte. Isso é trabalhado
desde sempre, em todos os funcionários. Então, sempre foi uma relação muito natural, de muito respeito, muita credibilidade. Claramente que eu vejo uma gratidão muito forte da parte deles por alguns cuidados que não necessariamente a gente deveria ter, mas realmente isso faz parte do nosso contexto de impactar alguém. Por exemplo, a partir do momento que eu faço o meu funcionário refletir sobre uma conduta que ele está tendo, que talvez ele poderia fazer diferente e ter um impacto melhor daquilo, eu estou promovendo para ele uma educação. Então, o que acontece muito hoje dentro das fazendas é que são normalmente pessoas que têm uma limitação, têm uma capacidade, não inferiorizando, mas têm um acesso menor à educação, são pessoas que precisam de uma atenção especial. Exato. E aí é que entra o porquê que você está fazendo, por que você trabalha aqui? O que você faz dentro desse contexto? E além de tudo, entram as questões que eles têm de direito e de benefícios, moradia própria, ventilação, todas as casas precisam ter cerca viva para não deixar a poeira entrar e não atrapalhar, enfim, toda a questão do ar. Eles têm, enfim, acesso à sede completa. A gente conseguiu colocar hoje o ônibus da prefeitura que passa dentro da rota da fazenda para levar os meninos para estudarem, trazerem. Então, assim, a gente tem uma horta, a gente planta. Então, assim, a gente está cultivando uma cultura numa entidade mais real e mais humana. Porque o humano não é só eu dar a casa para o funcionário, é explicar para ele o que ele poderia estar fazendo de diferente. Então, essa cultura, que é o que a gente tenta trabalhar em todo mundo que está dentro do conceito da bifurcação de alguma forma, e é uma história muito bonita e muito verdadeira. Então, as pessoas acabam realmente tomando aquilo como uma significância, e quando vocês conhecem, quando você tem aquela impressão, quando você chega no Spa Bovino, você fala, caramba, eu não tinha noção que isso podia existir. Então, é isso que é a nossa maior satisfação, sabe? É mostrar que você pode fazer diferente, que as coisas podem ser construídas de uma outra forma e que tem alguns valores que são inegociáveis para a gente. E dentro de uma conduta ali, todo mundo precisa evoluir de uma certa forma para chegar onde quer, né? Podemos dizer que é uma via de mão dupla, porque a partir do momento que eles contribuem com o trabalho deles para o crescimento de vocês, para a lucratividade, rentabilidade, enfim, vocês contribuem com eles e, ao mesmo tempo, eles vão trabalhar satisfeitos, alegres, pensando, o que eu vou poder fazer, e agora, o que eu posso fazer no meu trabalho e implantar para mudar, aperfeiçoar o que eu estou fazendo. Sim, é sempre com uma ligação positiva, né? Exatamente. De uma reflexão, gera uma reflexão de que realmente, será que essa é a melhor opção que eu estou fazendo? Será que não tem uma outra forma de enxergar isso? E trabalhar isso de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Então, ninguém sabe também quais são os traumas do outro e o que o outro passou, então acho que trazer para perto é sempre uma das melhores soluções que a gente pode buscar, né? Aí digamos assim, cai por terra aquela noção de que, por ser empregador, enfim, tem que estar, digamos, lá em cima e tratar o outro de uma forma decadente. Imagina. Né? Eu acho que qualquer trabalho é construído primeiro por respeito, né? Eu acho que se você não tem respeito hoje dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma relação de trabalho, eu já parto de um pressuposto que aquilo já não está muito correto, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Independente de entendimento de hierarquia, ou de profissão, ou de limites, ou regras, eu não sou melhor do que você, e você não é melhor que mim, e a gente não é melhor do que ninguém. Tá todo mundo aqui no mesmo barco, querendo ir para o mesmo lugar. Então, vamos junto, que juntos a gente é com certeza mais forte, né? Exatamente. Eu acho que esse momento tem mostrado e deixado isso muito claro para muita gente, então... a pandemia, na verdade, veio com muita força nisso, né? Exato. Mostrar que todo mundo é igual, que, por exemplo, eu tenho plano de saúde, você não tem, enfim, vai ter o mesmo tratamento, não se tem leitos disponíveis, enfim, fugindo um pouquinho da ideia, mas só refletindo nesse sentido. A gente tem que ter um pouco mais de empatia, né, pelo outro. Empatia, exatamente. Ouvir um pouco a história do outro e conhecer o que a gente não conhece, porque a gente não sabe, eu não sei de nada, eu estou aprendendo a cada dia, então, cada dia é uma descoberta diferente, então... É isso que vai fazer a gente adiante. E nos completa, nos ensina, né? De alguma forma. Com certeza.
Bom, voltando às certificações. Quais certificações que a Fazenda possui? Você nos disse que ela possui uma certificação. Nos conte melhor sobre o que é. Hoje a gente tem uma certificação internacional da Rainforest Alliance, que hoje é uma instituição americana líder, né, talvez, no segmento de certificações sustentáveis. Uhum. E aqui no Brasil eu não conheço outra marca que tenha, mas eles que foram os nossos certificadores desde 2015, em parceria com o Imaflora, que é o órgão que regulamenta o exercício hoje da Rainforest Alliance no Brasil. Então, essa certificação é uma certificação que exige, entre normas e critérios, 136 diretrizes de sustentabilidade ou de práticas sustentáveis que têm que ser adotadas e implementadas na fazenda. Isso desde a qualidade do solo, resíduos de água, análises, questão social, ambiental, bem-estar animal, pesticidas, enfim, tudo que envolve a cadeia produtiva hoje, eles têm uma limitação e uma série de regras para uso de agrotóxicos, ou enfim, para todo um mecanismo de produção. Então, e isso está envolvendo com enfim, né, com todos esses outros critérios que eu comentei com você ao longo desse tempo, que envolvem desde o filho matriculado na escola, até a produção do insumo que hoje eu vou usar na silagem ali, ou, né, na alimentação do meu animal. Então, assim, além dela englobar todos esses conceitos, né, socioambientais, a gente foi certificado em 2015, em 2017 nós fomos eleitos a melhor marca de carne do Brasil e líderes em as melhores empresas do agronegócio, e também a gente foi premiado entre as 30 empresas globais líderes em sustentabilidade. E no Brasil, se eu não me engano, tinha a Fibria e uma outra, mas foi um prêmio muito impactante para mim, porque eram empresas muito grandes e muito maiores e em outras dimensões, e que para você também começar pequeno e ir adotando outros métodos e acreditando no processo diferente que você faz, você consegue estar ali, né? E ao longo desse tempo, esse processo foi sendo cada vez mais valorizado, né? Eu lembro que no início, 2015, ninguém nem sabia o que era sustentabilidade, era muito menos comentado do que é hoje, né? Então, hoje já é um assunto muito mais latente, né, no cotidiano, e falado, e mencionado, e discutido, e agora vem o ESG, que não deixa de ser uma futura provável certificação aí de práticas, né, sustentáveis, que precisam ser adotadas pelas empresas, né. Então, eu vejo que tudo isso acaba assegurando, né, assim, realmente validando todas as etapas que são feitas ao longo do processo produtivo, porque, por exemplo, as auditorias, elas são surpresa, eu não sei quando o meu auditor chega lá, eu não sei com quem ele fala, eu não sei de nada, e assim, para você ter noção, a gente quase perdeu o certificado da Rainforest, porque tinha um funcionário em uma das casas que tinha um botijão de gás que não estava encapado. Bah! E assim, entende? Então, assim, são muitos detalhes. Então, assim, não tem como você não realmente ser 100% ético dentro daquele processo, porque eles são muito rígidos. E realmente, assim, realmente são normativas que não são comuns de serem aplicadas. E aí que é o diferente, porque isso impacta, sim, na vida de um funcionário, isso impacta, sim, numa qualidade nutricional, isso impacta, sim, numa captação de gases. Claro. Não só de um selo, talvez, verde, que talvez ele não signifique tanto. Então, mais um questionamento para a gente se perguntar e realmente, né, não ser blindada e cega por algumas, né, selos ou algumas labels que hoje são criadas em cima de alguns produtos, não só de carne bovina, para toda a área, para todo o setor. E isso é uma questão que o consumidor tem que ficar mais esperto e realmente saber até que ponto aquilo está agregando ou não, né, dentro de um contexto. Muitas vezes é só, eu vou ter esse rótulo, digamos assim, só por questão de, vamos colocar assim, questão de nome, questão de status, só que não aperfeiçoam, não demonstram na realidade, não colocam isso em prática e simplesmente
não contribuem, não contribuem. O que eu vejo ao contrário de vocês, porque foi um crescente, foi um processo que foi desenvolvido desde o início, foi capacitando, colocando, né, Errando, melhores errando. formas, colocando melhores formas dentro da fazenda para conseguir isso que vocês já têm hoje e buscam além disso. Exatamente. Porque Então, a verticalização dentro desse processo é incrível, porque ela me assegura todas as etapas da cadeia produtiva. Então, assim, eu sei, hoje, pela rastreabilidade que a gente tem ali, eu sei quem era o avô daquela matriz, daquele boi, o que ele comeu, como ele produziu, quando. Então, assim, isso me dá muita mais segurança de saber a origem daquele animal, a qualidade daquele animal, a procedência daquele animal, que está tudo diretamente envolvido. A partir do momento que eu compro um animal de um terceiro produtor, eu não sei o que esse animal passou até então na vida dele, eu não sei o que ele comeu até então na vida dele, eu não consigo assegurar, não estou dizendo que não são práticas corretas, mas eu não consigo assegurar. E hoje na Bifassion a gente já consegue. Então, isso também é muito desafiador, porque é literalmente fazer uma máquina inteira girar, né, com todas as pecinhas encaixadas ali dentro desse conceito. Então, é muito interessante, é desafiador e é enriquecedor, assim, é muito legal. E quando você adquire o produto de vocês, tem como, por exemplo, se certificar na própria embalagem a respeito de toda essa transição, da evolução? Uma das dificuldades que a gente tem, né, falando em marketing, comunicação e canais de venda, é realmente passar todas essas informações para o meu cliente final e atribuir atribuições que esse produto tem, né? Porque como são muitos benefícios e muitos diferenciais, num rótulo só acaba sendo um pouco mais difícil para a gente conseguir apresentar isso de uma forma mais completa. Mas hoje na nossa embalagem a gente tem o nosso selo da Rainforest, a gente fala que é um produto 100% natural, que tem 2/3 de gordura insaturada, menciona a raça desse animal e tem todas as informações nutricionais atrás. Então, agora a gente já está refazendo todas as embalagens com QR Code, que aí você consegue já acessar com o seu telefone e já te encaminhar direto para uma página que te dá um conteúdo mais completo sobre esses diferenciais todos, porque senão não dá nem para eu colocar no meu produto, né? Então, é limitado, né? É limitado, exatamente. Todos têm um padrão, porque a gente vende embalagens porcionadas, né? Então, enfim, acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas hoje a gente consegue passar algumas coisas sim, mas ainda não é o suficiente. Tem muitas pessoas que, às vezes, leem sobre a Bifassion em algum lugar ou descobrem e falam, poxa, eu não sabia que era tudo isso. Porque realmente só por aquele PDV, né, ou só pela aquela comunicação daquele label aí, não é o suficiente para passar todo tipo de conhecimento que o produto atribui. Exatamente, tem muita informação, né, para ser colocada em um rótulo só. Exato. E com relação aos planos que vocês têm, com relação à sustentabilidade na fazenda, os planos futuros, planos breves, quais planos que vocês têm em mente para atribuir mais a questão da sustentabilidade, abranger defesa do meio ambiente, conscientização, educação ambiental? A gente está agora, desde o início do ano passado, a gente começou a fazer uma segunda linha de produtos artesanais, né, que são subprodutos aproveitados do boi. Então, hoje a gente faz bresaola, rosbife, carpaccio, patê de campanha, que é patê de fígado de wagyu, copiettes, etc. Então, a gente tem um mix aí de produtos que, teoricamente, seriam descartados a preço inferior. Então, a gente desenvolveu essa linha hoje que você pode consumir em casa, não é necessariamente uma linha para ser feita na grelha, aliás, é mais para você servir de aperitivo, para você também ter uma opção a mais para provar, ou para trabalhar, ou para degustar. Sobre as questões sustentáveis, a gente está dando início aí a um novo projeto de certificação, que vai ser uma certificação personalizada, com alguns critérios inegociáveis que a Bifassion considera, que a gente acredita que fazem realmente diferença dentro de um conceito produtivo, e a gente está buscando aí reduzir ainda mais essa questão da captação de gás, né, e carbono, e otimizar a maior quantidade aí de resíduos que a gente puder, né, dentro desse processo de biodinâmica que a gente está investindo aí para realmente fazer uma utilização muito mais benéfica de todos esses recursos que hoje a gente consegue captar. Então, desde, enfim,
um combustível, ou, enfim, várias outras vertentes que a gente está explorando para aproveitar todo esse contexto ao máximo possível. Então, a gente já tem esse viés de não ter a questão de carne de primeira ou de segunda, a gente tem mais de 62 produtos provenientes do mesmo animal, porque para a gente, com exceção do ossobuco e da rabada, tudo pode ser feito grelhado. E realmente você vai ver uma qualidade muito diferente. Então, quando um cliente meu compra um colchão duro, grelhado, e ele acha que é picanha, aquilo é uma das maiores satisfações que eu posso ter. Porque, na verdade, eu não estou desvalorizando o meu animal ou só pegando alguns subprodutos que são culturalmente mais populares e, literalmente, jogando o resto no lixo, onde tem um mundo inteiro passando fome. Então, a nossa sustentabilidade começa desde esse aproveitamento que a gente tem do animal. Então, essa segunda linha que eu mencionei no início é, literalmente, pegar esse aproveitamento de novo e fazer um outro produto em cima disso. Então, assim, é utilizar aquilo da melhor forma. Então, hoje eu vejo muita a questão da manteiga, né, pelo ômega 3, da gordura do Wagyu, que é um produto muito interessante para ser trabalhado, tanto num ponto nutricional, quanto num ponto aí de mais gourmet. Hoje eu vejo o fígado, o tutano, sendo um excelente antioxidante e fonte aí de colágeno para tratamentos, para medicina, para descobertas. Então, eu vejo muitos potenciais dentro de um produto, né, de qualidade, como o da Beef Passion tem, aplicado nessa questão da nutracêutica, né, onde o alimento vai acabar sendo o seu maior remédio. E trabalhando isso dentro de um contexto sustentável, na prática de como processar e produzir aquele produto final. Então, o nosso viés é assim, é tentar otimizar tudo que o animal pode nos enaltecer, tanto de vista qualitativa nutricional, ou de um prazer momentâneo, ou de uma experiência gastronômica, ou enfim, de um novo conhecimento, tanto de uma melhora de um quadro, uma solução de um problema, ou enfim, o que a gente pode oferecer que alguém esteja precisando, que hoje a gente ainda não consiga fazer. Então, a nossa descoberta está aí em entender onde mais a gente consegue agregar benefícios no consumo dos produtos da Beef Passion, né? Uma coisa que eu achei bem curiosa foi a questão da carne de primeira, carne de segunda, porque é uma coisa que sempre se vê. Tu vai no supermercado, é de primeira, é de segunda, né? Só tem isso. É uma questão totalmente cultural. Exatamente, totalmente cultural. Totalmente e daí cultural. tu vê uma empresa, uma fazenda, que ela se preocupa com isso, que ela se preocupa em não ter essa diferenciação, em tratar de forma igual e de oferecer o produto não porque o de segunda linha é pior do que o de primeira. Não, tem a mesma qualidade. E ao mesmo tempo... Sabe por que uma picanha é boa? Sabe, e por que ela é cara? Porque um boi só dá 2 picanhas. Então, é um produto que tem que ser mais caro. E ela está localizada numa região do animal que ela tem uma capa de gordura. E, consequentemente, é um produto que é mais macio por essa localização na região. Mas não necessariamente que os outros cortes não vão ser bons ou melhores. Se a picanha fosse a melhor carne do mundo, na Argentina, brasileiros com todo respeito, teria picanha, e não tem picanha na Argentina. E, querendo ou não, eles são grandes percursores do churrasco, dos cortes mais nobres, né? Então, você vê que é cultural. Por exemplo, você vai em outros países, é muito comum você comer língua, fígado e etc. Aqui no Brasil, o fígado ainda ok, mas a língua já é um subproduto visto não com bons olhos, digamos assim, depende, né? Sabe? Eu percebo que vários restaurantes já estão utilizando, sabe? Bastante, exatamente. Colchão mole, colchão duro. Então, é isso. Todos você consegue fazer grelhados e todos podem ser surpreendentes. A gente tem que desmistificar isso, que é ruim e não é de segunda. Não aliás, assim, eu não acho nem de perto a picanha um dos melhores cortes, para ser muito sincera. Mas realmente um corte que não é difícil ser bom por essas características que eu te falei. Claro. Aí você pega um animal tratado de uma outra forma, você consegue aproveitar esses outros cortes de como você quiser. Porque ele não tem essa rigidez e nem as fibras e nem essa composição que um animado que é criado sem todos esses estímulos dentro desse contexto tem. Então, é um aproveitamento integral. Ótimo, ainda mais para esse período, não só para esse período de pandemia, como se vê assim, que a fome está aumentando, questão de desemprego, enfim, série de questões sociais
complicadas, né? Muito. Mas O preço também é da uma carne questão. subindo muito. É, Olha quanto custa uma arroba de um boi hoje, olha quanto custa um insumo de um animal que se alimenta hoje. exato. Um milho que custava R$ 38 no ano passado, hoje Uhum, custa 98. exato. Essa A conta não. consequência Então, isso tem que ser ainda mais um animal trabalhado dessa forma. Isso não pode é, ser reaproveitado e moído a preço de banana. é, Isso é uma fonte pura de proteína e de alimento, sabe? exatamente. Tem o mundo inteiro passando fome. A gente não pode ter esse desperdício dentro de uma organização e ter Imagina. essa falta de consciência dentro desse processo produtivo, sabe? A gente não está passando pelos dias mais fáceis, né? Dentro de um mundo aí. E foi muito tempo investido, foi nutrindo, foi dinheiro também, foi Ó, colocado o um animal certo, que eu vou enfim, abater essa semana, eu pensei nele 3 anos atrás. olha só, É um processo. É um processo muito longo. nossa, super Então, longo, e a gente tem que respeitar o ciclo do boi. claro. Porque ele só vai chegar na maturidade dele se esse ciclo for respeitado de uma forma integral. Então, no início até dessa pandemia, a gente ainda está passando por uma entre-safra de animais, de Wagyu, principalmente porque é um animal que tem um preparo mais tardio, ele demora mais tempo, né, dentro de um processo final. Meu pai me falou, ele falou assim, você quer colocar hormônio no boi? Eu falei, não. Ele falou, você quer comprar o boi de outro produtor? Eu falei, não. Ele falou, então tem que esperar. É o É, ciclo da vida. É um começo, um meio e um fim. E assim são as coisas. Respeita não aquilo. tem como apressar. Não tem como apressar. A mesma coisa numa produção. Ah, eu vou encher de agrotóxicos para ter um Exato. carregamento logo. Não é assim que funciona. Exatamente. É que é uma decisão de curto prazo muito mal É, pensada. exato. Entendeu? E aí são outros, mas assim, aí é que tá, você tem que mostrar para essa pessoa que ela fazendo assim, não é que ela vai se beneficiar, ela só se prejudica. No Uhum, contexto, não é nada positivo para ela. Ela não tá uhum, ganhando mais agindo dessa forma. Mas aí é desmistificar toda a educação que essa pessoa teve aí ao longo de um processo que muitas vezes foi na lavoura, com uma educação um é. pouco mais precária, orientada de uma outra forma. Então a gente não pode esquecer também os fatos culturais que existiram, né? Uhum. E vocês produzem apenas para abate ou vocês produzem para reprodução de matrizes? A gente produz para os dois. Para os dois? E a gente atende desde o consumo do produto para o cliente final até para o Uhum. varejista, também o meu cliente pessoa jurídica. Então, hoje eu consigo atender desde restaurantes Tá. até lojas finais, até na minha loja física, meu delivery, meu site, etc. Enfim, e também esses clientes PJs, que hoje são restaurantes varejistas, né, que também comercializam. Então, a gente faz hoje esses dois tipos de venda. Mas no animal, na inseminação desse animal, a gente também fica com as matrizes. A gente usa para o abate e também Uhum. reaproveita e reutiliza essas matrizes para as próximas e futuras inseminações também. Perfeito. Com relação à sustentabilidade, verificando a fazenda desde lá quando ela foi criada até hoje, ela você considera como um lucro ou como um prejuízo? A sustentabilidade na fazenda, a adoção da sustentabilidade na fazenda. Olha, hoje eu considero um investimento, porque se eu falar que é lucro, não é verdade. Claro. Porque o custo hoje, para eu ter uma produção ética e responsável, é alto. muito alto. Hoje, a dieta do meu animal custa, por boi, R$17 por dia. Só a alimentação. Então, eu fechar um valor desse produto final é o desafio muito grande. Claro. Mas é um processo que eu acredito que a partir do momento isso for sendo implementado e ser tido como um requisito necessário para uma produção hoje de mais qualidade, etc., enfim, a gente realmente tiver um cenário visto com mais respeito e mais investimento e acesso para essa área, as coisas vão mudar. Então, hoje a dificuldade é realmente fazer essa conta, ter esse custo hoje que esse processo sustentável me tem, né, me gera. Então, desde
auditorias, desde certificações, realmente assim, é muito caro, e então eu vejo isso como um investimento, porque hoje realmente eu não tenho lucro em ter isso, claro, mas é um projeto com um propósito futuro, e eu realmente acredito que a gente consiga trabalhar com outros valores ou outras condições num futuro próximo e que a gente consiga otimizar isso. Mas realmente hoje o que move a gente é o nosso propósito, realmente não é a lucratividade. É muito oneroso você trabalhar de uma forma correta hoje no Brasil, ser ético, responsável, em todos os requisitos que uma cadeia produtiva deveria exigir como obrigação, sabe? Mas, enfim, a gente não abre mão do nosso propósito e a gente acredita nele. E eu acredito também que o futuro as pessoas terão mais consciência, né, para consumir e comprar produtos provenientes de empresas responsáveis, não só pensando no valor final deles, mas entendendo como tudo aquilo foi feito e produzido, né, valorizando aquilo, e não simplesmente fazendo um comparativo de preço, né, a gente tem que entender que o valor e o preço são coisas muito distintas, e trabalhar essa consciência num consumidor é um passo primordial para a gente buscar essa evolução aí na frente. Eu vejo que as empresas, hoje em dia, muitas delas estão mais preocupadas, por exemplo, eu vou adquirir o teu produto, porque o teu produto, ele tem relação com a natureza, tu tem preservação, tu tem uma área de preservação permanente, tu tem reserva legal, sabe? Então, aí as empresas vão na tua empresa, querem adquirir os produtos da tua empresa e não daquela que não tem nenhuma certificação, que não possui essas preocupações. Então, eu vejo nesse sentido, sabe? Até a questão de regularização. Até a questão da regularização das propriedades. Porque elas vão querer adquirir produtos daquela que está regularizada, daquela que está pensando mais à frente, que está além, que pode proporcionar um produto de qualidade. Com certeza, e está sendo responsável, né? Dentro desse contexto que ela está inserida, né? Seja em condições trabalhistas, sociais, ambientais. Então, eu acho que é esse ESG. Então, o ESG, ele chegou realmente para talvez dar uma chacoalhada nisso e implementar todos esses critérios de uma forma um pouco mais, né, enfim, imposta, digamos assim, mais regulamentadora. Então, eu vejo isso como um fator muito positivo aí para as empresas hoje que, né, são sustentáveis e têm esse desafio de lidar com esse custo e resultado por todo o investimento, né, que é feito ao longo do processo todo. Claro, com certeza. E com relação às mulheres no projeto, tem muitas mulheres engajadas na fazenda, nos planos, nos projetos? Olha, os homens, infelizmente, ainda são maioria, mas a gente já tem hoje um grupo de funcionárias mulheres, que a nossa ideia ao longo do tempo é tornando cada vez esse grupo maior. Então, hoje a gente tem uma líder veterinária, a Gabriela, muito querida, muito especial aí, que está se preparando para um curto prazo, assumir uma liderança de gestão bem forte ali em toda essa parte dos cuidados veterinários animais, e com ela, com certeza, outras pessoas vão vir. A gente vê muito interesse vindo de mulheres do agro que não tinham com tanta frequência, então muitas mulheres com muita qualidade buscando, né, e tendo interesse por essa área e enfim, interessadas e capacitadas e, enfim, mulheres que estão aí realmente para brigarem com gente grande e tem total respaldo e competência para isso. Então, eu acho que isso é uma tendência muito natural que vai acabar acontecendo nos próximos meses ou anos ou nos próximos cenários, porque eu realmente vejo uma forma muito diferente de uma mulher assumir uma liderança de uma empresa. E principalmente no agro, que são muitos detalhes que fazem a diferença, o discernimento ali, os detalhes, enfim, algumas questões que a mulher tem de diferente, não dizendo que um é melhor que o outro, gente, para mim tá tudo certo, todo mundo tem as suas qualidades e defeitos, mas eu vejo que ela tem uma sensibilidade a mais maior ali para lidar com alguns quesitos que hoje os homens, de uma certa forma, têm um pouco mais de dificuldade.
Então, eu acho muito bacana, eu vejo isso com excelentes olhos, na Bife Passion também, no escritório em São Paulo. Hoje a gente está querendo aumentar bastante, né, também o número de mulheres ali, e ir encaixando, pelo menos para chegar nos 50-50, e realmente colocar mais o perfil feminino aí nesse time. Ótimo! E com relação às fazendas que tem nas proximidades, tem mulheres atuando também, ou o que mais se vê ainda são homens? Olha, a maioria das pessoas que trabalham ali nas fazendas, né, as mulheres, em grande maioria, são sempre mulheres, os funcionários que acabam trabalhando lá também. Então, a gente acaba colocando elas em um outro setor, digamos assim. Ela também tem um emprego ali e ter uma rentabilidade independente da do marido. Claro. Então, normalmente, o marido chega como um posto de, enfim, gestor de uma fazenda. Essa mulher que vem acompanhada com ele, normalmente hoje está responsável por uma outra área em um outro lugar. Então, eu vejo a gente abrindo mais oportunidades também para esse tipo de situação, que é mais comum acontecer, principalmente em fazendas mais distantes, Mato Grosso do Sul, etc. Enfim, que não estão próximas de cidades tão populosas, né? Que tem que acaba sendo essa dinâmica que acaba existindo. Então, a gente está pensando em soluções para trazer hoje essa mulher que chegava ali como uma cônjuge, né, do funcionário contratado, para também estabelecer aí um status e um trabalho dentro do contexto que as fazendas entregam. E agora falando um pouquinho sobre os tipos de cortes que vocês oferecem. Quais os tipos, as linhas de corte que vocês têm? A gente não, aquilo que eu te falei, né? A gente tem mais de 60 tipos de corte bovinos, né, provenientes de um mesmo animal, porque a gente não acredita em carne de primeira ou de segunda. Então, a gente tem aí mais de 60 tipos, quase 70, com alguns miúdos, de cortes diferentes. E as duas linhas que a gente trabalha é o Angus clássico e o Reserva Wagyu. O Angus com a genética Nelore Angus e o Wagyu com a genética Wagyu e Angus. Então, a gente criou esses dois blends dentro do equilíbrio que a gente considera para o paladar do brasileiro. A gente tem essas linhas que tem essas duas segmentações de cortes, tanto a Angus clássico quanto a Wagyu reserva, elas têm quase 70 opções de cortes, e a gente tem agora a artesã, que é essa sublinha de outros produtos para serem utilizados no dia a dia. Bresaola, carpaccio, rosbife, patê de Wagyu, que é um patê de campanha, que é de fígado de Wagyu, porque se o foie gras é bom e o foie gras é visto como uma iguaria, por que um fígado de um Wagyu não pode ser trabalhado de uma outra forma? Então, a gente está chegando em resultados muito interessantes com esse produto, enfim. Então, a gente está trabalhando e explorando tudo que esse animal pode hoje entregar para a gente e a gente conseguir realmente aproveitar ele de alguma forma, desde o couro até os miúdos, né? Então, é isso, é o boi de cabo a rabo. E quais os canais de venda que vocês têm? Quais as mídias? Por onde que a pessoa pode adquirir? A gente tem a nossa loja física em São Paulo, né, que fica na rua Barão de Tatuí, em Higienópolis. A gente tem a nossa loja online hoje. A gente tem pontos de venda no Brasil todo, em empórios, supermercados, em restaurantes. A gente atende por WhatsApp também, e a gente tem a nossa loja no Instagram. A gente tem, né, nosso perfil oficial no Instagram. A gente está criando agora o nosso canal no YouTube, que a gente vai começar a compartilhar algumas receitas, algumas dicas, algumas curiosidades, né, gastronômicas e, enfim, formas de usar melhor o seu produto Bife Passion, uma forma de talvez trazer esse público mais para perto, passar um pouco do nosso conceito para eles também. Então, hoje a gente está buscando esses canais digitais, a gente está em plataformas de aplicativo de delivery, na Rappi, na Corner Shop, online também a nível nacional, a gente está na Raízes, que é um site de produtos orgânicos, que é RAIZS,
muito bacana.com.br, que tem uma seleção de produtos orgânicos selecionados muito bacana e eles entregam o Brasil todo. E em breve, nosso objetivo é fazer a nossa loja online, que eu acredito muito, né, que é o futuro, essa digitalização aí de um processo de varejo, entregando, né, no Brasil todo. Hoje a dificuldade é a logística por um alimento ser perecível, né? E que acaba sendo um pouco mais dificultoso para a gente, mas a gente está chegando lá e a gente já vai descobrir as formas de conseguir resolver isso no futuro próximo. Ah, com certeza. Bom, eu quero até aproveitar para te agradecer por ter aceitado nossa entrevista, por todas as explicações, foi muito importante ouvir a realidade de vocês, a realidade da empresa, os planos, projetos, de todas as formas. Foi muito importante mesmo. E com certeza contribuiu não só para mim, mas quem está assistindo e quem vai nos assistir. Então, eu queria te agradecer imensamente, novamente, e te abrir o espaço para as considerações finais. Qual mensagem que você gostaria de deixar a todos? Primeiro, eu queria agradecer aí vocês, né, o convite, a oportunidade. Eu fico muito feliz em dividir os desafios, né, da Beef Passion. Aí, hoje, é um mercado mais masculino do que feminino. Eu vejo que algumas pessoas acabam tendo um pouco mais de resistência para conseguir assumir esse lado empreendedora, e eu estou com um canal super aberto aqui, à disposição de qualquer pessoa que quiser tirar dúvida, ou me perguntar, ou questionar. A minha ideia aqui, e todos os dias, né, é ser uma pessoa melhor amanhã, e aprender mais, e ouvir mais, e buscar mais, e fazer melhor do que eu posso a cada dia. Então, o projeto da BIF é muito desafiador e muito rico, porque eu vejo como a gente tem muitos bons frutos ainda para colher ali na frente, dentro do trabalho que a gente desenvolve e vem desenvolvendo ao longo desses anos. Por mais que as dificuldades existam, eu acredito sempre que você fazendo aquilo que você pode da melhor forma, o seu resultado vai ser outro. E mesmo que ele demore um pouquinho mais para chegar, a gente não vai deixar de acreditar, e realmente essas pessoas que se importam hoje com o contexto coletivo, né, um outro tipo de responsabilidade, tem essa sensibilidade e essa consciência de valorizar essas formas produtivas e a origem das coisas, e entender melhor como esses processos funcionam, vão descobrir um mundo muito rico aí, e com propriedades inigualáveis para se conviver com. Então, agradeço mais uma vez. Meu Instagram é Amália Seques, a gente tem o LinkedIn também. O que vocês precisarem, a Beef Passion está aqui em São Paulo, podem me mandar e-mail, eu respondo todas as mensagens, e obrigada mais uma vez aí pelo carinho. Vamos aguardar um futuro melhor, mais harmônico, mais ético e com mais empatia de todo mundo para fazer a diferença aí, se é que a gente consegue, pensando todo mundo junto. Obrigada, gente. Imagina, nós que te agradecemos. Um beijão. Beijão. Aproveito a todos. Sim, pode dizer, imagina. Não, eu pode vou comentar só do vídeo, depois eu concluo. Tá. Aproveito a todos, então, para curtir as mídias da BIF. E aproveitando, a BIF, ela tem um vídeo institucional, então eu convido todos a assistir. Eu esqueci de mencionar no início, desculpa até, eu vou mandar alguns vídeos, vocês vão ver alguns vídeos de como é feito hoje o nosso processo no spa bovino, e talvez algumas técnicas que a gente use com animais. Não é bem o institucional, mas é a nossa forma ali de estar ali no dia a dia e realmente tentar fazer isso o mais sustentável possível dentro de um processo como um todo. Bom, agradeço a todos, então, que participaram da nossa entrevista, e desde já convido a todos não só a curtir a Revista Empreendedora novamente, mas a BIF, ficarem por dentro de todas as novidades, e convido desde já para a nossa próxima entrevista. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço mais uma vez vocês, o que precisarem eu estou à disposição. Uma boa noite para todo mundo.